Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Machado, eu sou o instrutor de tecnologia da informação de vocês e o tema a ser abordado em nossa aula de hoje é lógica de programação. Vocês vão perceber que ao estudar lógica de programação, isso vai gerar em vocês muito mais ferramentas mentais, cognitivas, para vocês desenvolverem os seus códigos futuramente, tá bom? E eu sei também que vocês estão muito ansiosos para irem para o laboratório de informática hoje, para mexer no computador, mas hoje a gente não vai mexer no computador. Hoje a gente vai usar um computador que é muito mais poderoso, que é o cérebro de vocês, que é a capacidade de vocês raciocinarem. Então, bora comigo. Antes da gente abordar o tema propriamente dito, eu quero trazer para vocês mais detalhes da nossa aula de hoje, mais detalhes do nosso plano de aula, do nosso plano de ensino e expor os critérios com os quais vocês serão avaliados, os critérios com os quais a gente vai medir o rendimento de vocês, tá bom? Então, os objetivos dessa aula são compreender o conceito de lógica de programação, identificar componentes de um algoritmo e não só identificar esses componentes, mas também botar a mão na massa, fazer algoritmos, tá bom? Interpretar e construir algoritmos básicos, desenvolver raciocínios lógicos. Além disso, aqui a gente tem exposto as capacidades a serem desenvolvidas nessa aula, os critérios com os quais a gente vai dimensionar o rendimento de vocês, tá bom? Então, é dividido em duas categorias, sendo critérios técnicos e critérios socioemocionais. Critérios técnicos: 1. Conceitos básicos de lógica. 2. Estruturação lógica de algoritmo. 3. Pseudocódigo e fluxograma. Já já vocês vão ver com mais detalhes o que é isso daqui, tá bom? E critérios socioemocionais, sendo eles raciocínio lógico, capacidade de vocês de pensar, organização, capacidade de estruturar muito bem o que vocês estão vendo nessa aula de hoje, e comunicação objetiva, passar, expor aquilo com clareza, o que vocês aprenderam hoje, que vocês estão aprendendo, tá bom? Além disso, os métodos didáticos utilizados são aula expositiva falada, demonstração prática, exemplo de algoritmo, exercício rápido, aplicando tudo aquilo que vocês estão vendo. Os recursos utilizados são apresentação de slides e computador. Eu também vou usar o computador para mostrar para vocês um código que a máquina entende mesmo, né? Porque a gente vai trabalhar pseudocódigo, vai trabalhar fluxograma, e eu quero mostrar também o código que a máquina entende para vocês poderem comparar as três manifestações, as três representações de um algoritmo, tá bom? Então, agora sim, a gente entra na nossa aula de hoje, lógica de programação. O que é lógica de programação? Absolutamente tudo que você vê de manifestação de tecnologia, um software, um programa, uma aplicação de computador, de celular, tudo que você vê, num determinado momento, alguém se deparou com um problema e pensou, poxa, eu posso criar uma solução, eu posso automatizar algum processo. Alguém teve uma ideia e essa ideia teve a necessidade de ser transformada numa linguagem que o computador entendesse. Lógica de programação, então, ela pressupõe um passo a passo, um conjunto de instruções a serem seguidas de maneira sequencial. Isso é o que chamo de algoritmo. Mas ela é mais do que isso. A lógica de programação está em tudo de tecnologia que você vê. Mas mesmo se você nunca teve contato com um código de computador, você nunca programou, você vai perceber que lógica de programação tem muito mais relação com o pensar do que decorar comandos, tá bom? Então, como a gente falou, é um processo de organizar ideias, estruturar sequências, né, de instruções para o computador obedecer e chegar no resultado. Criar soluções passo a passo, base de toda a programação.
Como eu falei, ele pressupõe algoritmo, sendo algoritmo instruções organizadas em sequência. Algoritmo pressupõe, no primeiro momento do início dele, dessas instruções, uma entrada de dados, né? O processamento desses dados, o que eu vou fazer com tudo isso, e depois uma saída, um resultado. Exemplo, fazer um bolo. Sim, a receita de um bolo é um algoritmo. Você não tem, no primeiro momento, que selecionar os ingredientes a serem utilizados, as ferramentas a serem utilizadas, como uma colher, uma vasilha, o fogo, né, o fogão, o forno, você vai usar isso daí também. Então, se você seguir a sequência daquela receita, você vai ter o resultado bolo. Isso é um algoritmo. Já que a gente sabe o que é algoritmo agora e está entendendo o conceito de lógica de programação, aqui está uma maneira de representar um algoritmo, que é o pseudocódigo, que nada mais é do que a língua portuguesa estruturada numa maneira pensando como se fosse um algoritmo, instruções a serem seguidas para chegar num resultado. A nossa língua nativa nos ajudando aqui na computação também. Então, esse pseudocódigo aqui, ele está estipulando para a gente pegar dois números, né, em duas variáveis e exibir na tela qual é o maior número entre esses dois aí, qual é o maior valor. Então, a gente inicia o nosso algoritmo pegando dois números, lê número A e número B. Aqui a gente chega num momento que é chamado de estrutura de decisão, sendo A maior que B, então escreva A. Se A é maior que B, escreva A. Se não, caso contrário, se A não é maior que B, então faça isso aqui. Faça o quê? Escreva B. É o nosso momento de decisão, a nossa linguagem condicional, uma estrutura de decisão nesse momento aqui. Aqui seria o processamento dos dados. Aqui a entrada, aqui o processamento e aqui a saída. Tá bom? Esse é um exemplo de pseudocódigo. Muito útil, muito produtivo nesse primeiro momento que antecede a escrita do código em si que o computador vai interpretar. Além do pseudocódigo, a gente tem também o fluxograma. Pegando o mesmo exemplo anterior, a gente está fazendo a mesma coisa aqui, só que agora se utilizando de símbolos padronizados. O fluxograma ele tem um padrão de símbolos, né, com instruções também a serem seguidas passo a passo na sequência para se alcançar um resultado. Esse é o fluxograma que estipula a mesma coisa anterior. Pegar dois números jogados numa variável, em duas variáveis e, no momento de decisão, perguntar se um é maior que o outro e exibir qual for o maior. Então ele lê A e B, aqui A é maior que B, um ponto de interrogação. Se sim, segue aqui para o lado direito, escreve A. Se não, segue aqui para baixo e escreve B. Repare que os dois caminhos, as duas situações, chegam no mesmo destino, o fim, a saída desses dados. Tá bom? Aqui a gente tem a demonstração do código em si. Essa aqui é uma escrita que o computador entende, tá bom? Isso está escrito em Python, uma linguagem de programação, mas repare que não é muito distante do que a gente viu no pseudocódigo ou no fluxograma. Nesse primeiro momento a gente tem a entrada de dados, em que duas variáveis recolhem dois valores, A e B, 7 e 9. Aqui a gente tem a nossa estrutura de decisão, processamento dos dados, né? Então são três etapas: entrada de dados, processamento de dados e saída. Nesse momento aqui está sendo utilizado um termo nativo da linguagem Python, que é um termo em inglês, mesma coisa no português. If em inglês é se, então a gente está se utilizando de um momento de condicionamento, um momento de decisão. Se for isso, faça isso, se não, faça outra coisa. Então, if A maior que B, faça isso daqui. Print no inglês é exiba, exponha na tela
o que estiver aqui dentro desses parênteses. Então tem esse texto, número maior é variável A. Poderia ser qualquer texto aqui, tá bom? Aqui sim, depois da vírgula, a gente tem a chamada dessa variável aqui, que foi recolhida com o valor de número 7. Então a gente chama a variável 7, então exiba o número 7. A variável A vai exibir o número 7. Se não, else, no inglês também, else se não, print, exiba o seguinte texto. O número maior é variável B, depois a vírgula chamada da variável B, carregando o valor 9. Como nesse caso aqui 9 é maior do que 7, ele vai exibir esse momento do código aqui, o else, o senão. Então ele vai escrever na saída. O número maior é variável B, 9. Tá bom? Seguindo aqui adiante, já que vocês estão dominando agora o conceito de lógica de programação e entenderam o que é pseudocódigo e fluxograma, eu proponho o seguinte desafio: fazer um pseudocódigo considerando 3 notas de 3 atividades de um aluno, calcular a média dessas 3 notas e dizer se esse aluno foi aprovado ou foi reprovado, sendo que é necessário essa média ser igual ou maior do que 5. Vamos fazer junto? Olha só. Essa seria a representação do nosso pseudocódigo, tá bom? Repare que aqui a gente tem um algoritmo com as instruções a serem seguidas para dizer se esse aluno foi aprovado ou não. Então a gente tem o início, a gente tem a leitura das notas 1, 2 e 3. No outro momento a gente calcula a média, lembra? A gente tem que saber de antemão como se calcula uma média. Nada mais é do que pegar todos os elementos, somar esses elementos e depois dividir pelo número desses elementos. Então, como a gente tem 3 notas, a gente vai dividir por 3, certo? Se a média for maior ou igual a 5, exibe na tela aluno aprovado. Esse aqui é o nosso momento de decisão do código. Se não, exibe aluno reprovado, ou uma coisa ou outra, e saída vai exibir esse resultado, chega no fim. De brinde, eu vou mostrar para vocês aqui um código com a mesma instrução desse pseudocódigo, só que aqui interpretável pela máquina. Então, a gente tem 3 variáveis que vão recolher 3 valores, nota 1, nota 2, nota 3. Tem essa variável que vai ter essa sentença matemática para calcular a média, soma nota 1 com nota 2, nota 3 e divide por 3, que é o número de elementos a serem considerados. If média, esse valor aqui recolhido na variável for maior ou igual a 5, print, exiba na tela aluno aprovado. Se não, exiba na tela aluno reprovado. Vamos rodar aqui, ó, e ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Aluno aprovado. Nesse caso, com 8 mais 5, 13, mais 2, 15, dividido por 3, 5. Ufa, ele passou no sufoco, ele passou com o mínimo exigido, mas foi aprovado. Esse aluno aí, tá bom? Aqui um exemplo de código também em Python. Com isso, eu me despeço de vocês, reforçando. Então, vocês viram o conceito de lógica de programação que pressupõe algoritmo. Vocês viram também que existem maneiras de representar esse algoritmo, que é através do pseudocódigo, fluxograma. Além disso, a gente também viu manifestações do código interpretável pela máquina também. Com isso, eu espero que vocês tenham mais clareza agora para continuar nesse caminho de programação. Eu me despeço de vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.